obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Ministro Ernesto Fraga, com todo respeito, eu, no seu lugar, se eu tivesse ouvido, porque seriam as mesmas perguntas minhas, todas elas eu repetiria para o senhor. Mas eu, no seu lugar, se eu tivesse ouvido as perguntas do Contarato e da Kátia, meus colegas senadores, eu, no seu lugar, eu pediria demissão hoje. Demissão hoje eu pediria. Aliás, há quem fale no governo que o senhor poderá ser a próxima vítima do presidente Bolsonaro. Senhor presidente, eu confesso que eu me senti aqui um tanto quanto desrespeitado no Senado Federal. Eu nunca presenciei uma apresentação tão confusa, não sabendo construir uma frase com sujeito, verbo e objeto. Não respondeu às perguntas. Eu citei aqui vários exemplos de atitudes do senhor contra o Brasil. Ofendeu o governo chinês, deixou o governo Trump interferir no processo de aquisição de vacinas junto à Rússia, visitou Israel com gastos exorbitantes aos cofres públicos para tratar de um medicamento sem nenhuma comprovação científica. Isso não é subjetivo, isso é objetividade. Meus colegas citaram outras, como críticas à OMS. O senhor realmente cursou o Instituto Rio Branco? Sua fala não me parece diplomática, porque ao invés de o senhor pedir desculpas para o embaixador da China, o senhor defende quem o ofendeu. Não percebe que isso pode dificultar ainda mais a aquisição de vacinas? Nós não estamos falando aqui em corrupção, estamos falando em vida. Eu me pergunto também, considerando que o lema desse governo é o Brasil acima de tudo, o senhor, com todo respeito, o senhor faria bem para a diplomacia brasileira. O senhor faria muito bem para o Itamaraty, que tem um corpo diplomático maravilhoso, a quem eu quero aqui parabenizar. O senhor faria muito se o senhor deixasse esse posto, para que esse Itamaraty volte efetivamente a funcionar. Porque os meus questionamentos, eles foram pontuais e objetivos, e a resposta não foi nada satisfatória, e acredito que dos meus colegas também. Obrigado, senhor presidente. Acho que nós, brasileiros, estamos todos de luto, ministro. Eu falo em respeito ao luto de milhares de pais, mães, filhos, irmãos e amigos que perdemos. A gente ultrapassou uns 300 mil mortes pelo coronavírus. Eu fico imaginando, o senhor sabe o que esse número significa? Esse número aterrador, ministro. Isso significa que todo brasileiro conhece alguém que morreu de Covid ou daquela gripezinha que já foi chamada anteriormente. No dia de ontem, o Brasil registrou 3.251 óbitos em decorrência da Covid. O senhor poderia imaginar o que são 3.251 caixões empilhados? Talvez um desenho possa mostrar melhor o quão grave é isso, ministro. E o brasileiro aqui, desolado, de luto há um ano, precisando de segurança, de amor, assistiu um governo tratando como mimimi os apelos de quem clamava por uma vacina, chamando de covardes quem seguiu as medidas de isolamento social, como determinaram a maioria dos países do mundo, que o senhor devia estar atento a isso. E ainda tem a desfaçatez de fazer um pronunciamento em rede nacional para mentir ao povo brasileiro e dizer que sempre se preocupou com a vacina. A criação desse comitê, que chega com um ano de atraso, já estava prevista na PEC da guerra, desde abril, e foi descartada pelo presidente. A gente sabe que quem sempre correu atrás de vacina foram os estados, principalmente o estado de São Paulo. E como bem lembrado pelos senadores Alci, na reunião dos BRICS em setembro, quando o Brasil foi representado pelo senhor, ministro, a gente não teve nenhuma notícia sobre avanço concreto de uma cooperação entre os países do bloco para a urgência das vacinas e dos insumos. Seria o melhor a ser feito, já que a Rússia, a Índia, a China
são os maiores armazéns de Coronavac, Sinovac, a Sputnik 5 e da Covaxin. Sem esquecer da Oxford AstraZeneca, que é produzida em solo indiano. Em setembro de 2020, era setembro de 2020, eu gostaria de saber se o senhor propôs, na época, fazer alianças estratégicas no bloco para evitar mais morte. O Brasil tem tradição de diplomacia, de cooperação multilateral, chanceler. O senhor teve a oportunidade de demonstrar humildade e amor, mas parece que o senhor deve ter escolhido um outro caminho. E aqui eu quero, olha, com muita esperança, acreditar que vai acontecer uma mudança e que o governo brasileiro vai perceber que precisa mudar de postura. Talvez mudar de chanceler, alguém que defenda a integridade do Brasil pelas vias democráticas e pelas vias diplomáticas, e não como tem sido feita dessa forma imatura pelas redes sociais. A gente precisa de um chanceler que encara a diplomacia como política de Estado, e não política de governo ou de governo familiar. A gente tem urgência em intensificar e ter certeza de um diálogo amistoso, ministro, com os outros governos, com os outros países, para a gente ter vacina. E, nesse aspecto, nota-se a importância crucial do BRICS, já que são os países onde estão localizadas as unidades produtoras e fornecedoras de insumos, e dessas vacinas que são cruciais. E discordo do senhor sobre ciência e tecnologia dos BRICS ser incipiente. Não é, não. Isso não procede. Em 2018, já havia declaração dos países do BRICS de comprometimento de pesquisa em vacinas. E é justamente na ciência e tecnologia onde o BRICS tem mais potencial. O senhor está dando as costas para uma oportunidade. E, desse modo, eu gostaria de saber qual o atual uso desse estratégico bloco de potência para garantir nossa vacinação. Há previsão de repasse de excedente de vacina entre os membros? Há previsão de viagem para aprofundar o diálogo e a cooperação científica para os países do BRICS, como foi feito com Israel no início desse mês? O senhor fala tanto em defender posições e defender posições. Não é disso que a gente está precisando agora. Isso é diferente, sabe, de querer cuidar, de querer proteger as famílias brasileiras. Desculpa, ministro, mas você, o presidente, vocês agiram com desamor. 15 segundos. Vocês agiram com displicência. Vocês agiram sem humanidade. Ministro, o senhor realmente acha que conseguiu cumprir um papel para evitar que o Brasil chegasse a 3 mil mortes por dia? O senhor realmente se sente possibilitado em continuar nesse cargo e reverter essa situação? Sendo que o senhor é responsável pela cara do Brasil lá fora. E a nossa cara, agora, é a cara do Brasil, é de um país que está colocando o planeta em risco. Por favor, chanceler, põe a cabeça no travesseiro, pense com consciência. Se não valeria a pena o senhor abrir mão desse cargo, não é pessoal. Ouça o que a Rose de Freitas falou. É o cargo, é o seu trabalho no cargo. O senhor não foi bom para o Brasil. E a gente precisa melhorar essa situação, porque é muita gente que está morrendo. E precisamos contabilizar. E talvez agora, talvez não, ministro, eu tenho certeza que agora, para o Brasil, é melhor sem o senhor. Pede para sair e durma com a consciência tranquila, que o senhor vai ajudar a salvar vidas. Muito obrigada. Eu queria dizer que tudo que eu ouvi aqui até agora, estou desde o início aqui, ouvi praticamente todos os senadores falando, começando pelo senador Contarato, a quem parabenizo por essa iniciativa, e mais todos os senadores que seguiram praticamente 90 e tantos %, eu com toda a tranquilidade, até pela minha vivência política, pelas crises que vários de nós aqui já passamos,
Queria dizer alguma coisa muito simples e objetiva, como o ministro gosta. Ministro, o senhor não tem mais condições de continuar no Ministério de Relações Exteriores. E, ao contrário do que alguns pensam, não é para criar uma crise. É para acabar com a crise. Crise mesmo são 2.500, outros, às vezes, 3.000 mortos por dia. Crise são 300.000 mortos por dia. Na frente disso, qualquer crisezinha política é uma fofoquinha de menor importância. É um detalhe. Crise é isso. Não há dúvida aqui que praticamente todos os senadores falaram, praticamente disseram isso que eu estou falando agora em outras palavras e com mais argumentos. E eu não quero ser repetitivo, porque tudo já está dito, não há mais nada a dizer. Só uma frase sua que me impressiona até hoje, quando o senhor disse em determinado que, se sua conduta à frente do Ministério de Relações Exteriores, o Brasil se tornaria um pária, que nós fôssemos um pária internacional. Nós somos um pária internacional. E sua conduta tem muito a ver com isso, ou quase tudo a ver com isso. Nós somos, infelizmente, um pária internacional, o que o senhor mesmo declarou que não se importa que nós sejamos. Mas o mais grave é o seguinte: evidente, fatos são fatos. Nós não somos aqui, não sei quantos senadores já falaram, mas nós não somos 80 imbecis. Todos sabem da sua hostilidade com o governo chinês, com o embaixador chinês. Não há palavras que desmintam esses fatos que o mundo inteiro viu, o Brasil inteiro viu, nós vimos, ou nós todos somos um bando de idiotas que não sabemos ver as coisas. Todos sabem, quando Vossa Excelência se manifestou até constantemente o presidente contra o presidente Biden, ao ponto de, em determinado momento, quando o Capitólio foi invadido, esse Senado, que o senhor fez citações em latim do Império Romano, quando o Capitólio foi invadido, Vossa Excelência disse, eu tenho essa frase aqui, a população americana se sente traída e agredida com a eleição. Não é possível que o presidente americano, senhor Biden, claro que eles são profissionais e não podem se deixar envolver por uma passagem de um ministro ou de um presidente da República no meio da história. Mas, pessoalmente, dificulta muito qualquer negociação com o Brasil em função da posição de Vossa Excelência e do presidente da República. São os dois países, e mais a Índia, que o Brasil hoje precisa desesperadamente, ministro. E não é contrato para daqui a 2, 3 meses. Desculpe quem pensa diferente. Claro que nós temos que pensar a longo prazo, mas hoje estão morrendo talvez 2.500 a 3.000, quem sabe, mais pessoas e famílias despedaçadas. Nós precisamos para agora. E é preciso um grau de boa vontade e de bom ambiente para que o nosso ministro de Relações Exteriores tenham junto a esses países produtores para que nos possam ajudar agora. Não existe depois da manhã, não existe no final do ano. No final do ano nós vamos ter mais 200, 300 mil mortes. Pode ser um de nós aqui. Um desses 300 mil pode ser um de nós aqui, que não esteja aqui nem para reclamar. Precisamos agora. E hoje, Vossa Excelência, com suas posições no passado, é um dificultador dessa relação. Portanto, aqui faço um apelo, com toda a humildade, um apelo para Vossa Excelência. Renuncie a esse ministério. Não é, Vossa Excelência pode ser um grande diplomata. 15 segundos. Muito bem formado, etc. Mas não é o seu momento. Esse momento seu é ruim para o país. Em nome do país e desses que podem morrer daqui para lá, renuncie e bote um diplomata, peça ao seu amigo, presidente, que tenha acesso fácil, que tenha uma visão difícil, que tenha amizades até em todas essas
instâncias internacionais. É esse o apelo que eu faço. Ministro, pelos brasileiros, renuncie a esse ministério. Muito obrigado. O senhor ministro, primeiro, não respondeu nenhuma pergunta objetivamente. Depois, presidente, veja, ele não disse claramente se condena, senhor ministro, quem invadiu o Capitólio americano, quem invadiu o Capitólio de uma nação amiga nossa, uma das primeiras a reconhecer a nossa independência, não foi o povo americano. O povo americano elegeu Joe Biden. Quem invadiu foram arruaceiros, conspiradores contra a democracia norte-americana e contra a democracia brasileira. O mínimo que o senhor podia dizer era responder ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano pedindo desculpas e dizendo que o governo brasileiro, o senhor e o presidente Jair Bolsonaro, que o governo brasileiro reconhece o governo de Joe Biden e que o que aconteceu lá foi um absurdo. Era o mínimo. Não teve esse pedido de desculpas, senhor ministro. Senhor ministro, vocês não pediram desculpas à China. Nós estamos precisando agora das vacinas dos Estados Unidos e dos insumos para a vacina feita pelos chineses. Vocês não pediram desculpas à China pelas ofensas que foram proferidas. Senhor ministro, me permita. Senhor presidente, me permita. Veja, eu acredito que a essa altura o senhor não teria condições nem de ser ministro, com todo respeito, nem no Afeganistão, nem na República Centro-Africana, nem no Reino de Tonga, que são alguns dos países que, lamentavelmente, um dos poucos países que recebe agora livremente brasileiros sem restrições. Faço coro com meus colegas. O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos 300 mil brasileiros que perderam a vida. Renuncie a esse cargo. Peça para sair. Senhor presidente, na realidade, eu não tenho direito pelo regimento interno à réplica. Afinal, ele não me respondeu e sequer citou meu nome. Mas como ele diz, ele não disse, aliás, ele disse que não disse o que efetivamente disse, está nos jornais, entre aspas, está na própria rede social dele, eu confesso que eu vou rever aquilo que disse anteriormente, ministro. Peço efetivamente para sair e faço aqui um desafio a Vossa Excelência. Vossa Excelência que não respeitou a bancada feminina, porque muitas das senadoras aqui no nosso grupo, eu sou líder da bancada, disse que o senhor também não citou o nome e não respondeu às perguntas formuladas. Eu faço um desafio a Vossa Excelência que acha que não atrapalha o Brasil nesse momento de pandemia, que Vossa Excelência não é um empecilho. Peça exoneração por 30 dias. Vamos ver se com esse gesto nós não conseguimos mais rapidamente a vacina da Coronavac, mesmo a vacina da Pfizer nos Estados Unidos. Se nós não conseguirmos nesses 30 dias, Vossa Excelência pede para voltar e volta ao seu cargo. Porque eu tenho certeza que com o gesto da sua exoneração, nós estaríamos nos redimindo perante a China e os Estados Unidos e nós teríamos muito mais facilmente essas vacinas no braço do povo brasileiro. Senhor presidente, nesses poucos minutos entre a minha fala e a fala do ministro, a minha funcionária de 60 anos, de 30 anos, acabou de testar positivo e está passando muito mal. Nesses poucos minutos, o hospital onde eu nasci, na minha cidade natal, de onde eu fui prefeita por 2 vezes, acabou de me acionar doutora Ana Cláudia, da chefe do setor da UTI, pedindo, pelo amor de Deus, sedativos junto ao governo federal, que são medicamentos que só são fornecidos pelo governo federal, porque a partir de amanhã não tem mais sedativos, não tem mais condições de atender os pacientes coronavírus na cidade em que nasci, repito, no hospital que me deu a luz. Portanto, senhor presidente, nós estamos aqui numa reunião sem sentido, diante de um ministro que não reconhece qualquer falha. Ministro, Vossa Excelência é unanimidade no Senado Federal, coisa que eu nunca vi. Unanimidade de rejeição e de incompetência. Não há outro caminho, ministro. Nada de Vossa Excelência, o do Ministério de Vossa Excelência, vai ser recebido daqui para frente, bem recebido nesta casa. É um dia ruim, particularmente ruim, para Vossa Excelência e para o Brasil. Para o Brasil, porque chegou a esse recorde, mais um número, 300 mil mortes. Estamos todos consternados.
para Vossa Excelência, porque, pelo que o noticiário deu, esquentaram a sua frigideira aí pela manhã, e o senhor, assim mesmo, por isso eu agradeço, venha a essa casa. Mas eu não posso ter condescendência também, não, porque o cenário brasileiro, infelizmente, não permite misuras diplomáticas aqui hoje consigo. Aliás, continuo perturbado pela presença do assessor que fez gestinhos aí atrás do presidente do Senado, encontra-se aí, se não me engano, atrás do convidado agora. Aí. Continua aí confortavelmente sentado, não sei se esperando. A TV Senado até tirou o foco aqui, desviou um pouco o enquadramento para tentar tirá-lo, para evitar algum outro gesto. Não sei nem que gesto, não importa tanto, se é um neofascista, se é uma ofensa depreciativa. O fato é que aqui não é local nem momento para fazer gracinha, pagar aposta para ninguém. Não sei qual é isso aí, mas vai ser investigado certamente. O presidente não vai deixar isso aí acontecer dessa forma. Eu queria me permitir aqui continuar um pouco a tentar entender, já que o senhor gosta de falar muito de ideologia, qual é a sua ideologia? Eu compilei algumas coisas aqui dessa teoria antiglobalista e eu acho que o auge da sua manifestação a respeito disso ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020, exatamente no epicentro do multilateralismo, na ONU, numa sessão remota, com a presença de 90 presidentes e primeiros-ministros. E ali o chanceler brasileiro fez questão de romper o tom de apoio ao multilateralismo que graçava justamente entre todos os governos e deixar claro que foram governos nacionais que deram resposta à crise, como se alguma coisa realmente pudesse excluir a outra, ou se já tivesse havido realmente solução para a crise. Faço aqui as aspas. Para ele, a crise deve ser enfrentada por nações individuais agindo de forma coordenada. Em sua visão, a ONU é apenas uma plataforma para compartilhar experiências. Em outro artigo aqui que coletamos no Nexo Jornal, e aqui eu ressalto que essa é uma palavra escrita, né, respondida por escrito, portanto, com todo o conforto do seu pensamento manifestado, o senhor alinhou aqui o conceito do que entende por globalismo, destacando a ameaça representada pelo horizonte comunista. Globalismo é a captura da economia globalizada pelo aparato ideológico marxista através do politicamente correto, da ideologia de gênero, que até hoje eu não consegui entender o que é, se quiser aproveitar a oportunidade para me explicar também, da obsessão climática e do antinacionalismo. E a minha pergunta, e eu tinha feito 3, mas, na verdade, vou resumir uma só, como é que alguém defende esta teoria, com 3 eixos e tal, e pode imaginar que vai coordenar um esforço de concertação multilateral para uma situação de pandemia como essa? E agora aproveitar que ainda me resta algum tempo para dizer aqui, fazer o comparativo. Esse descritivo seu dos governos do Partido dos Trabalhadores simplesmente parece um mundo completamente... É outro mundo, né? É um mundo paralelo. Porque enquanto nós tínhamos relações pragmáticas e muito boas com os Estados Unidos, aqui, nesse governo atual, há suspeita até de que o filho do presidente tenha participado de reuniões para conduzir a invasão do Capitólio. Então, o alinhamento a essa ultradireita, que parece que é o sinal que o rapaz fez aí atrás, supremacia branca, sei lá o quê, essa bobajada aí que assola o mundo e o Brasil, do Steve Bannon, é o que basicamente pontuou aí a política externa em relação aos Estados Unidos. O Mercosul, que foi uma ferramenta que teve grande prioridade nos nossos governos, está virando uma mera área de comércio, inclusive com defecções importantes. A OEA, que volta a subir aí como grande organismo regional inócuo, como sempre foi. Enfim, a China, grandemente fortalecida, virou o primeiro principal parceiro comercial do Brasil, a criação do BRICS, o fortalecimento do BRICS. O BRICS ninguém mais ouve falar no governo e na sua diplomacia. Oriente Médio,
nós tivemos aproximação extrema com os países árabes, com os países do Oriente Médio, mesmo assim mantendo relação com Israel, a ponto de assinar, do Mercosul, assinar o primeiro acordo extra-regional com Israel. Agora, afastamento do Oriente Médio, fortalecimento aí de vínculos com países que têm ainda posturas medievais, para não dizer que teve uma exceção, Arábia Saudita, Paquistão, distanciando a gente da luta dos direitos das mulheres. Enfim, a OCDE, o Brasil foi informalmente convidado a entrar, agora pediu apoio dos Estados Unidos na época do governo Trump. Trump exigiu que o Brasil renunciasse a determinadas coisas, inclusive que tinha na OMC. O Brasil abriu mão, cedeu, e os Estados Unidos não cumpriram a promessa, preferiram apoiar as candidaturas da Argentina e da Romênia. E agora, com Biden, pode ser que até retirem o apoio ao ingresso do Brasil. Protagonismo do Brasil nem se fala. Não havia fórum internacional que não tivesse uma participação decisiva, com Lula, inclusive, à frente, como líder mundial, símbolo de um mundo mais justo, sem fome, sem pobreza, mais equilibrado. Era o cara. Agora, não só somos párias, como já se mencionou aí, somos considerados ameaça global em virtude do total descontrole da pandemia aqui no Brasil. Enfim, eu me pergunto como é que funcionaria essa diplomacia e me somo aos demais. Eu considero que Vossa Excelência, infelizmente, chegou ao fim. Tem que realmente sair, porque é um elemento, diante de uma pandemia, é um elemento que atrapalha o processo, até pelas próprias atitudes que tomou até hoje e por declarações como essa, em plenos fóruns mundiais, que, no mínimo, despertaram nesses países caretas e expressões de espanto. Muito obrigado, presidente.